Reflexões de Aribaldo, ele vem debatendo vários temas que ajudam a explicar junho de 2013. Me apresentando de maneira bem rápida e telegráfica, meu nome é Jones Manuel, sou natural aqui de Recife, sou professor, historiador, educador e comunicador popular e militante comunista. E aí, veja, a gente pensou a metodologia basicamente o seguinte: eu vou falar meia horinha, de maneira bem rápida, depois Aribaldo meia horinha e a gente abre para as perguntas. E aí, sem mais delongas, eu já vou começar a minha fala. Vejam, há vários aspectos para a gente debater junho de 2013. É uma temática muito ampla que envolve vários aspectos. Eu vou escolher fazer 3 debates com vocês, 3 temas que eu acho centrais para entender o antes, o durante e o depois de junho de 2013. Primeira questão é uma polêmica conceitual, né? E aqui eu vou pedir a liberdade da gente fazer um debatezinho mais teórico sobre uma das noções que são muito usadas para explicar junho de 2013, que é o conceito de guerra híbrida. Levanta a mão, por favor, quem já ouviu falar desse conceito de guerra híbrida? Só para eu ter uma noçãozinha aqui. Perfeito, muito obrigado. Vejam, aí, o conceito de guerra híbrida, existe uma polêmica teórica sobre a origem. Algumas pessoas falam que surgiu na Academia Militar dos Estados Unidos, outras pessoas falam que surgiu nos meios militares acadêmicos chineses. Uma polêmica sobre a origem. O fato concreto é que é um conceito que surgiu a partir das escolas militares de um Estado nacional e que pensa o processo de enfrentamento interestados desde uma perspectiva geopolítica, desconsiderando os elementos da luta de classes. Então, a teoria da guerra híbrida, teoria entre aspas, é como as clássicas teorias da geopolítica, que pensam a confrontação entre estados nacionais. E, a partir daí, desenvolve uma série de reflexões sobre as supostas novas técnicas que estão presentes na luta entre esses estados, né? E aí entra o papel da internet, das redes sociais, da manipulação psicológica, do algoritmo, e etc, etc. Do ponto de vista concreto, acaba que essa noção de guerra híbrida no Brasil, e aí eu amo de paixão a expressão popular na editora, mas eu acho que a expressão popular prestou um grande serviço. Ela publicou o livro do Andrei Gromyko, né, sobre guerra híbrida, que foi o que tornou isso um sucesso. O livro do Andrei é um acadêmico russo, putinista, né, apoiador do Vladimir Putin, e aí é sempre bom lembrar que a União Soviética não existe mais, né, apoiador do Vladimir Putin, e que é um livro, para quem leu, vai perceber que é um livro que não tem um debate sobre luta de classes, sobre ideologia, sobre consciência, nenhum dos conceitos clássicos do marxismo para entender a luta de classes do âmbito local e global. E aí, não ser marxista não é um problema, né? Porque existem não marxistas bons, percebe? Assim, é raro hoje em dia, mas existem não marxistas bons, como é o caso de um autor, por exemplo, que eu gosto bastante, que é o Louis Vacan, que não é marxista, mas eu acho fantástico. Mas não é o caso do Gromyko. O livro do Gromyko é ruim. E aqui eu faço 2 considerações bem rápidas. Ele parte de um pressuposto que na confrontação entre estados é uma novidade usar mecanismos de desestabilização interna, de fortalecimento de oposições, de potencialização de conflitos e de manipulação da opinião pública. Quando, desde o começo, que o mundo é mundo, isso não é novidade nenhuma. Todos os elementos que estão descritos enquanto característica do que seria uma guerra híbrida, por exemplo, estavam presentes no golpe de 64. A oposição ao governo Jango foi financiada pelo imperialismo. Você tinha um complexo IPES e BAD fazendo um trabalho de convencimento da opinião pública contra o governo Jango. Você tinha o financiamento da campanha de governadores opositores ao governo Jango. Você tinha ação no mercado fonográfico, no teatro, nas universidades, para insuflar oposição contra o governo Jango. Você tinha dinheiro para organizar protestos da classe média, muito ligados ao setor da Igreja Católica, contra o governo Jango. Todos os elementos que se descrevem como a grande novidade da guerra híbrida existem desde o começo, que o mundo é mundo na ação do imperialismo. Qual é a grande diferença? A internet. E a velocidade da internet e dos meios de comunicação digitais. Mas veja, antes da internet tinha um rádio, que foi também uma grande novidade, né? Que a gente tem uma mania de ver a nossa época histórica como a grande época da transformação. Mas vamos lembrar que antes do rádio e antes da TV, o principal meio de comunicação era o papel.
E o papel é isso, né? Ele está impresso e ele, para circular, ele precisa alguém levar um cavalo, um trem, alguma coisa e tal. O rádio foi uma grande revolução comunicacional, né? Porque a partir de então você não precisava ter que alguém levasse, bastava ter um aparelho que sintonizasse, que vinha uma onda de rádio do inferno que ia transmitir informação para você. Inclusive, sem nem sequer você precisar sair de casa. Olha que incrível! Você não precisa nem sair de casa, nem sequer alguém na porta da sua casa entregar alguma coisa para você ter acesso à informação. E a gente faz um fetiche do papel da internet. E aí, claro, existem novidades com a internet. Do mesmo jeito que, para quem eventualmente é mais velho, pegou um debate nos anos 60, 70 e 80 sobre o papel da televisão. Quando a televisão se generalizou no Brasil, tinha um debate muito grande sobre o papel da televisão na dominação burguesa, sobre como a televisão está mudando as subjetividades, a consciência, o papel da televisão no capitalismo. Tem até um livro famoso do Pierre Bourdieu, debatendo o papel da televisão. Então, sabe, a gente tem que ter cuidado com o fetiche da época histórica. Então, assim, o conceito de guerra híbrida, enquanto tal, é precário do ponto de vista teórico-metodológico. Ele não apresenta nenhuma novidade. E aqui, com todo respeito ao Matheus Mendes, eu acho, por exemplo, o artigo dele, que é defendendo a aplicação do conceito de guerra híbrida, o mais fraco do livro. Sabe, eu gostaria muito de ter um debate com o Matheus sobre isso direto, mas infelizmente ele está no Rio, em São Paulo, é mais difícil. Mas aí fica o convite para a gente fazer um debate online, porque o meu artigo, inclusive, é criticando a noção de guerra híbrida para a Lei Junho de 2013. E por quê? E aqui eu caminho para a conclusão do primeiro ponto. Quando tiver feito 10 minutos, já me avisa, por favor. Veja, a noção de guerra híbrida, como usada para compreender junho, parte do pressuposto que a junho de 2013 foi uma manipulação do imperialismo. Veja, gente. Falar que o imperialismo atua no Brasil, falar que o governo dos Estados Unidos atua no Brasil, é como falar que a água é molhada, é como falar que a terra é redonda, é como falar, sei lá, que o esporte é o maior do Nordeste. São verdades óbvias. Percebe? Não, então, sem polêmica, futebolística. São verdades óbvias. Tipo, é isso. Tem um trecho famoso do Brizola, lá no Roda Viva, que o Brizola tira uma onda com os apresentadores e pergunta: onde é que está a CIA no Brasil? Antes do golpe de 64 a gente sabia onde é que estava a CIA no Brasil. Estava no IPES, estava no IBAD, estava junto com o Carlos Lacerda. Então, onde é que está a CIA no Brasil hoje? A ironia do Brizola para dizer assim: veja, gente, o pressuposto de um país de capitalismo dependente, como é o Brasil, cheio de empresas multinacionais, como é o Brasil, cheio de investimento de capital estrangeiro se apropriando das nossas riquezas, dos postos do pré-sal, da Eletrobras, das refinarias e por aí vai, é uma ação permanente dos aparelhos de inteligência, vigilância, espionagem, por aí vai, do imperialismo. Então, falar que o imperialismo atua no Brasil, eu pego até uma carona numa fala do Safatli. Ele, numa entrevista para o Breno Altman, o Safatli tirou até uma gracinha, falou assim: eu fico assustado se alguém está surpreso com isso. Então, assim, fala que o imperialismo atuou, e aí, eu abro até um parênteses, né? Saiu uma notícia que o governo Biden está muito carente, ele estava reclamando que o governo brasileiro não deu os devidos créditos, atenção, pela atuação do governo estadunidense para evitar o golpe de Estado no Brasil. Assim, é isso, eles atuam. Sabe? Eles pensam. Sei lá, a gente não tem informação do que eles estão pensando, mas é óbvio que o embaixador, por exemplo, dos Estados Unidos, que está aqui radicado em Recife, está reportando para o Departamento de Estado como é que está o cenário eleitoral e político para a eleição do ano que vem. É óbvio que o sistema de inteligência dos Estados Unidos sabe quem é o João Campos. Do lado da ficha do João Campos deve estar colocado ali, amigo nosso, parceiro e tal. É óbvio que eles sabem quem é a oposição, é óbvio que eles acompanham a vida política, é óbvio que eles sabem quem são as principais lideranças de movimentos sociais, de sindicatos, é óbvio que tudo isso está sendo monitorado. Dizer isso não é dizer porque a gente perdeu. E aqui eu até estou numa situação até mais confortável para fazer esse debate, porque a presidenta Dilma Rousseff, que é parte do livro, né, escreve um prólogo de uma fala que junho começou progressista e foi perdido. Então a gente ficou até numa situação mais confortável, que tem aquela expressão, né, algumas pessoas são mais católicas que o Papa, e aí quem quiser discordar agora vai ter que dizer que junho começou reacionário. Então, a Dilma, que era a presidenta, está dizendo que não. Inclusive,
há um elemento, né, que Dilma, na condição de presidenta, ela teve acesso a informações de inteligência que nós, meros mortais, não temos, né? Então dá para se pressupor, inclusive, que ela tem uma compreensão mais ampla de alguns fatores que a gente nunca vai ter. Ou, sei lá, vamos dizer, se Aribaldo for presidente, ele vai ter acesso a essas informações, sabe? Então acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente tem que descartar esse paradigma de guerra híbrida para pensar em junho de 2013, porque ele leva ao conspiracionismo, ele leva a negar a dimensão de disputa nas ruas, e aí quando você nega a dimensão de disputa, você não tem que explicar porque você perdeu. É muito cômodo. Porque se a gente fala em disputa e a gente perdeu, isso é óbvio, né, gente? Todo respeito ao palavrão, a gente se fudeu. E aí a gente tem que explicar de por que a gente perdeu. Mas se não tem disputa, se foi tudo uma manipulação do imperialismo, não tem que explicar nada. Esse é o primeiro ponto. Aí aqui vem para uma segunda hipótese. E eu estou falando até um pouco mais rápido para tentar abarcar tudo que eu quero. E se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, peçam para dar uma reduzida no ritmo. Aí vem a segunda hipótese. A gente perde junho de 2013, mas foi uma derrota tática. Veja, é falso que a partir de junho a direita tomou as ruas com tudo. Isso é falso. Porque no pós-junho até 2015, a direita não conseguia chamar atos de rua de maneira regular, colocando, por exemplo, 50 mil pessoas na Avenida Paulista. Colocando, por exemplo, 10 mil pessoas na Conde da Boa Vista. Isso é falso. Tanto é assim que, veja, Dilma ganhou a eleição em 2014, viu? Dilma não caiu em junho de 2013. Dilma ganhou a eleição em 2014, e aí ontem eu estava conversando com o Aribaldo. Puxem pela memória, gente. A campanha de 2014, os marqueteiros do PT, era o João Santana, o marqueteiro da campanha, teve a ideia de pegar a foto de Dilma guerrilheira, de uma jovem guerrilheira, coração valente, o slogan muda mais. E aí como é que a gente vivia já uma onda conservadora, uma ascensão da direita, e se escolhe como elemento de marketing eleitoral destacar o passado guerrilheiro da presidenta? Para pensar nisso, porque faça um exercício. Eu fiz isso nesse mês passado, escrevendo, estudando, porque eu estou participando de 2 livros sobre junho de 2013. Esse e o do Lavra a Palavra, O Enigma das Ruas. Eu fiz o exercício de estudar a campanha de Dilma em 2010 e 2014. É muito instrutivo. Em 2010, o passado guerrilheiro de Dilma foi meio que secundarizado. Era tipo um traço rápido. Ah, o jovem idealista lutou contra a ditadura. Aí vem Dilma, gestora, Dilma gerente, Dilma ministra de Minas e Energia, Dilma que deu impulso à Petrobras, Dilma mãe do PAC, gestora. O discurso de campanha de 2010 foi Dilma é uma gestora. É a mais eficiente das gestoras, é a pessoa que fez o governo Lula andar do ponto de vista administrativo. Já em 2014 o discurso vira e Dilma vira guerrilheira. Na história da América Latina, peguem quantas campanhas presidenciais se tratou como ativo estratégico o passado guerrilheiro de uma candidata que ganhou. Desafio aqui. Vamos pensar assim. Quantas vezes na história da América Latina se pegou um ex-guerrilheiro ou ex-guerrilheira que foi candidato a presidente e o seu passado enquanto guerrilheiro foi mostrado como ativo estratégico da campanha central do discurso? Isso aconteceu em 2014. O Brasil é um país conservador. Depende. Porque na campanha de 2014 foi a campanha mais à esquerda do PT, desde o ponto de vista discursivo, desde a campanha de 2002, que Dilma prometeu regulação econômica da mídia, Dilma prometeu criminalizar a homofobia, que Dilma estava falando em nova constituinte, que Dilma estava falando em avançar em sei quantos por cento dos royalties do pré-sal para a saúde e para a educação, que Dilma estava falando em construir mais 4 milhões por Minha Casa Minha Vida, tudo isso com a foto de Dilma guerrilheira, não muda mais. Coração valente. Ganhou a eleição. E aí não só ganhou a eleição, quando depois do segundo turno, a popularidade de Dilma estava crescendo ao ponto de, não acreditem em mim, podem conferir na internet quando chegar em casa. Em dezembro de 2014, a popularidade de Dilma, a aprovação dela era praticamente a mesma da de Lula hoje. Na pesquisa mais recente da Quest, a de Lula subiu, né? 6 pontos. Aí Lula está um pouco à frente, se não me engano, 4, 5 pontos. Mas até a pesquisa passada da Quest, a popularidade de Dilma em dezembro de 2014 era a mesma de Lula hoje.
Quando foi que a popularidade de Dilma foi destroçada? Quando foi que a direita tomou as ruas e começou a fazer atos e atos e atos e colocar muita gente nas ruas? Foi em 2015. O que aconteceu em 2015? O ajuste fiscal. Dilma ganha a eleição prometendo que não ia retirar direitos nem que a vaca tussa, fazendo a campanha mais à esquerda do PT desde 2002. Assim que ela monta o ministério, ela bota Joaquim Levy, banqueiro do Bradesco, que tinha quebrado o Rio de Janeiro, para ser ministro da Fazenda. Começam os ajustes fiscais mais violentos da história da nova República Brasileira e dobra a taxa de desemprego em 11 meses, combinado com os efeitos da Lava Jato. Só para vocês terem uma ideia, quando começou o ajuste fiscal, 46% das famílias brasileiras estavam endividadas. Só que, como o nível de emprego estava bom e a renda das famílias trabalhadoras não estava decrescendo, isso não era necessariamente um problema. Porque é um nível de endividamento alto, mas a partir do momento que as pessoas estão empregadas, a perspectiva de longo prazo é quitar essas dívidas. Inclusive, muitas dessas dívidas relacionadas à prestação de longo prazo, né, de financiamento imobiliário, por exemplo. Só que aí quando você dobra a taxa de desemprego, e mais 10 milhões de pessoas ficam desempregadas, você tem milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão no pior dos mundos, endividados e agora desempregados. Foi ali que a direita conseguiu ir para as ruas. Foi ali que a popularidade da presidenta Dilma caiu. Foi ali que o governo foi destroçado e foi ali que teve a virada reacionária de milhões de brasileiros que tinham votado em Marina em 2010, que tinham votado em Marina em 2014, e aqui, veja, não tenho nenhum grau de simpatia pela figura de Marina, mas inegavelmente a campanha de Marina em 2010 e 2014 não foi uma campanha reacionária. A gente pode debater no segundo turno da eleição de 2014, que ela apoiou a Aécio. Mas a campanha de Marina no primeiro e no segundo turno não foi reacionária. Esses 20 e tantos milhões de brasileiros que votaram em Marina em 2010 e 2014... 2018 votaram em Bolsonaro. A parte substancial deles. Que é justamente a classe média alta, gente com curso superior, gente com melhor nível de escolaridade, com uma faixa de renda acima de 5 salários mínimos, votou majoritariamente em Marina. Aí depois você pega os dados, essa mesma faixa de renda, essa mesma faixa de escolaridade, votou majoritariamente em Bolsonaro em 2018 e em 2022. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi o ajuste fiscal. Então essa é a segunda premissa aqui para a gente entender junho de 2013. A gente perde... 20 minutos já? A gente perde junho de 2013, mas é uma derrota tática em que, inclusive, Dilma consegue ser reeleita. E as ruas são perdidas em 2015. E aí, veja, gente, quem diz isso não sou eu, viu? Quando vocês saírem daqui depois, podem anotar. Resolução Nacional de Conjuntura, Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, 16 de maio de 2016. A Direção Nacional do PT, reunida naquele 2016, faz uma análise de conjuntura do golpe e tudo que está passando no Brasil. A análise do PT de 2016 fala de junho de 2013 de maneira bem rápida, fala, ó, foi um problema, a popularidade caiu, tal, BO, não sei o quê, mas não é central. O que é central? O ajuste fiscal. A análise de conjuntura do PT diz abertamente que tem um esgotamento político e econômico da nova república e que frente a esse esgotamento se abriu duas alternativas. Ou avançar numa agenda de direitos a partir de uma perspectiva reformista e antineoliberal de enfrentamento a vários privilégios da classe dominante, ou aplicar a agenda do grande capital promovendo privatizações e concessões. E o próprio PT diz que o PT escolheu a agenda do grande capital e destroçou a base social do partido e do governo. É porque ninguém mais lembra, mas está lá. No site não é a área do PCB, do PSOL, do PCR, da UP. É a análise do PT de 2016. Perfeito. Então acho que esse é o segundo ponto central, obrigado, para a gente pensar. Junho de 2013 foi uma derrota tática, a derrota estratégica. E aí, esse elemento de que, pô,
a gente não conseguiu capturar o sentimento de junho, esse sentimento antissistêmico que ainda está aí. E aí apresenta Dilma acerta muito quando ela fala que está aí, esse sentimento antissistêmico. A gente perde isso em 2015. Então o nome central, para a gente fazer um balanço aqui da conjuntura recente, ele foi quase que esquecido, que foi o Joaquim Levy, que foi ministro do Bolsonaro. Vocês lembram disso, né? Foi o ministro do governo petista que comandou a economia, foi ministro do Bolsonaro, gente. Que estava no governo Temer, se eu não me engano, também. Acho que não bem. Também estava no governo Lula, no BNDES. Foi, estava no governo Lula, depois foi ministro do governo Dilma, estava no governo Temer, estava no governo Bolsonaro. É um cara que tem um network incrível, né? Ele está sempre empregado, ele nunca fica desempregado. E aí, veja, aqui é o caminho para o terceiro elemento. Eu vim de uma família que não tem tradição nenhuma de esquerda. Sou o primeiro da minha família a ser militante, a ser de esquerda, comunista e tal, enfim. O período do ciclo do PT, e eu procuro refletir isso de maneira rápida nesse texto, mas também no outro texto do Enigma das Ruas. O ciclo do PT tem uma coisa muito curiosa, que é assim, durante o período petista, você teve milhares de novos estudantes universitários, mas o movimento estudantil não ficou mais forte. Pelo contrário. A UNE, com todo respeito, a gente está em momento de conune e disputa, mas a UNE hoje é um cadáver insepulto e mal cheiroso do que foi a UNE nos anos 50 e 60, em termos de capacidade de mobilização. Assim, é isso. Se criou mais de 15 milhões de empregos formais, mas isso não fortaleceu o movimento sindical. Você teve políticas de cultura robustas, importantes, especialmente comparando com o período do FHC. Mas isso não fez com que os movimentos de cultura tivessem mais enraizamento popular, ou que as associações de moradores, ou que os grupos de periferia tivessem um crescimento. Ou seja, você teve no período petista um crescimento potencial das bases, mas não um crescimento das organizações que teoricamente deveriam organizar essas bases. E aí, bicho, o Lula, antes de ser preso em 2018, o Lula deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que o Lula se orgulhava de, no governo dele, terem baixado o número de greves, ocupações urbanas e rurais e passeatas. O Lula dizia assim, meu governo foi um governo de paz social, o rico ganhou muito, o trabalhador ganhou um pouquinho, e eu sabia entender a sociedade brasileira, tanto que no meu governo baixou o número de greves. Que é uma coisa muito doida, né? Você comemorar que no seu governo baixou o número de greves se você é de esquerda. Mas é o Lula. E o Lula pode fazer tudo que ninguém cobra nada, porque, enfim, é o Lula, né? E aí, essa contradição de... tem um governo aqui de esquerda, centro-esquerda, um governo progressista em disputa, enfim, como vocês quiserem chamar. Mas assim, então, o governo não é fator nenhum de politização. Como o próprio Lula deixa claro. Né? Se orgulhando de que no meu governo baixou o número de greve, baixou o número de passeata. Gente, o João Pedro Stedley deu uma entrevista para o Flow. O período que mais teve terra desapropriada para a reforma agrária foi no governo Sarney. Com luta do movimento sem terra, particularmente do MST. Mas, por exemplo, o período Dilma teve menos terra desapropriada e menos família assentada do que o período FHC. Sabe? Então, assim, se orgulha de baixar o número de greve, passeata, não sei o quê. Necessariamente, se as condições de luta estão melhores, porque veja, quanto melhor é o nível de emprego, melhor são as condições de luta do sindicalismo. Então, assim, as condições de luta estão melhores, mas a luta não cresceu. Então já tem uma chave aqui para entender a coisa. Além disso, não só baixou dados da luta social, como teve consequências também. Então, por exemplo, quem aqui acompanhou o debate da Lei de Responsabilidade Fiscal do governo FHC? Levanta a mão, por favor. Pronto. Algumas poucas pessoas acompanharam esse debate. Para quem era de esquerda no final dos anos 90, isso foi uma guerra. FHC vai acabar com os serviços públicos, isso é uma imposição do FMI. E tudo isso era verdade, viu? Que o FMI obrigou a gente a amarrar uma lei de responsabilidade fiscal que garroteava o funcionalismo público. Perfeito. Toda a esquerda era contra. Todo mundo. Todo mundo que tinha cheiro de esquerda era contra. De repente, quando o PT vira governo, todo mundo vira a favor. Todo mundo. PT, PCdoB, PSB,
Ninguém pensou em mexer na lei de responsabilidade fiscal. Pelo contrário, sobre vários aspectos ela foi apertada e piorada. Isso tem consequência. Tanto é que hoje, você pega a nova geração do funcionalismo público na faixa de 20 ou 30 anos, é muito difícil você pegar um jovem desse que saiba o que é a lei de responsabilidade fiscal ou que tem uma proposta de, ó, a gente precisa derrubar isso aqui. Percebe? Na prática, inclusive, foi até derrubada agora com o novo teto de gastos, mas que incorpora até mecanismos piores que a lei de responsabilidade fiscal do governo FHC. Então veja, várias temáticas históricas, várias pautas estratégicas que eram tocadas, inclusive, por esse bloco político que subiu ao governo, deixaram de ser tocadas na base. Eu comecei minha militância num tempo que a gente odiava a Rede Globo, agora parece que a gente gosta. Às vezes eu fico meio chocado, assim, né? Eu sou do tempo que a gente ia pra rua e gritava, a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura e ainda apoia. O pessoal do Levante Popular vinha com tambor e a gente gritava mais e gostava desse grito e tal, a verdade é dura, a Rede Globo. Isso acabou. Tirando a galera da militância e da comunicação, quase ninguém fala mais para a democratização da mídia. Ninguém odeia mais a Rede Globo. Às vezes eu fico vendo vídeo do Brizola dizendo que ia fechar a Rede Globo. Hoje em dia, se um candidato de esquerda fala que se ganhar vai fechar a Rede Globo, vão chamar ele de bolsonarista. É ou não é? Vão dizer que ele é autoritário. Vão dizer que não vai. E várias outras pautas, né? Tal sorte que se produziu uma despolitização no Brasil. Enquanto não tem uma explosão de massas, essa despolitização ela caminha meio que silenciosa. Porque está todo mundo vivendo sua vida, indo para o trabalho, indo para a faculdade, para a escola, cuidando dessas coisas, vendo os meninos, não sei o quê, tentando passar no concurso. Mas a despolitização está sendo processada, mas está silenciosa. Quando acontece um fenômeno como junho de 2013, ou até uma eleição nacional, é que a gente percebe o grau de politização que está correndo na sociedade. Então, junho de 2013 foi sim capturado pela direita, e a terceira tese teórica aqui para a gente debater é que essa captura foi facilitada por um processo de despolitização. E não acreditem em mim, acreditem no presidente Lula. O presidente Lula, em 2021, eu cito isso até num texto meu sobre junho, ele foi para o podcast do Mano Brown. Ele falou que Bolsonaro é fruto de 20 anos de despolitização da sociedade brasileira. Aí eu falei assim, porra, concordo com o Lula. Bolsonaro é fruto de 20 anos de despolitização da sociedade brasileira. A entrevista foi dada em 2021. Portanto, o arco histórico de 20 anos é de 2002, aliás, 2001 até 2021. Esse arco histórico é o arco, a maioria dele, do PT na presidência, e que, por qualquer critério, as forças políticas que estiveram no governo são hegemônicas na esquerda brasileira, que tem responsabilidade na despolitização. É claro que o Lula não chegou nessa parte, e o Mano Brown não apertou, né? Que aí é um vacilo do Mano Brown. Mas veja, toda despolitização, ela pode estar silenciosa, mas em momentos chaves, em momentos centrais do enfrentamento político, ela cobra um preço. E aqui vou terminar dizendo uma coisa para vocês, para a gente pensar essa tese. Veja, a gente passou a campanha inteira, especialmente no segundo turno, dizendo que não tinha que ter teto de gastos. Acabaram de aprovar um novo teto de gastos. Ah, mas é melhor que o teto de gastos do Temer. Veja, qualquer porcaria é melhor que o teto de gastos do Temer. Mesma coisa que dizer, vou dar uma facada no bucho de Eribaldo. Aí Eribaldo vai e reclama. Eu falo, Eribaldo, é melhor que um tiro na testa. De fato, uma facada no bucho é melhor que um tiro na testa. Mas não deixa de ser bom, porque, né, é melhor que outra coisa pior. Esse novo teto de gastos foi aprovado dentro da premissa despolitizante de que existe um problema de responsabilidade fiscal no Brasil, que é o responsável pelos juros altos e por aí vai. Isso é mentira. Tudo isso é mentira. Inclusive, quem quiser perguntar sobre isso, vai ser um prazer dar uma palavrinha. O mundo está extremamente convulsionado. Tem guerra da Ucrânia, tem confusão, os Estados Unidos querem agora montar uma guerra contra a China e Taiwan, é confusão e a briga. Se amanhã, por causa de uma guerra ou qualquer evento desse, explode uma crise capitalista, a mídia burguesa vai dizer que tem um problema nas contas públicas e que é preciso um violento ajuste fiscal porque tem uma crise capitalista. A maioria das pessoas vai aceitar essa premissa. Sabe por quê?
Porque agora a gente está dizendo para as pessoas que existe um problema fiscal no Brasil, que é mentira, e que a gente precisa de um novo teto de gastos. Então veja, a gente está plantando uma despolitização agora, concluindo, que numa crise futura, num momento de emergência, pode cobrar um preço. Que foi o que aconteceu em junho de 2013. E a gente pode pensar em vários exemplos disso. Então, quero apresentar essas 3 teses iniciais, para a gente conversar, passar a palavra para Eribaldo, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que está aqui, e é isso. Obrigado. Boa noite, meu nome é Eribaldo, para quem não me conhece, Eribaldo Maia, eu sou formado em História na UFPE, sou mestrando em Filosofia, e conheço o Jones já há um bom tempo, né, e ele tem essa mania de me culpar por atrasos alheios. Isso não é a primeira vez que acontece, então vou expor o Jones aqui, ele me culpa insistentemente durante esse tempo de amizade, mas enfim. Eu vou pegar um pouco do gancho da fala de Jones para falar um pouco, relacionando um texto que eu soltei recentemente na revista Ópera, que se chama A Vergonhosa Morte da Esquerda Brasileira, que dialoga de certa forma com alguns textos que estão no livro. E de antemão eu queria dizer que eu acho importantíssimo a gente, nesses 10 anos, tentar se debruçar sobre o evento de junho de 2013, porque ele, de certa forma, foi, como diz Badiou, um acontecimento, né? Ele mudou a estrutura política, a arquitetura política, os quadros políticos e a forma das pessoas verem a política no Brasil. Um acontecimento, ele tem esse poder de transformação do campo político, e foi isso que aconteceu, para o bem ou para o mal. Eu gostaria de dizer que eu fico muito incomodado com um certo debate que coloca junho ou como defensores de junho de 2013 versus os detratores de junho de 2013, e nenhum acontecimento no mundo tem que ser bom ou ruim, ele apenas é. Né? A gente que disputa e constrói significados a partir do que aconteceu. Né? Dito isso, isso é importante porque quando eu vim da história, né, na história muitos teóricos, pensadores, historiadores, filósofos, desde a Grécia Antiga até hoje, existe a imagem da história e da repetição, da história como espiral, a história como repetição e etc, etc. Então tem a famosa frase de Marx, né, a história se repete, a primeira vez como tragédia, depois como farsa. Ele já tirou essa frase de Hegel. Hegel já tinha uma influência muito grande de Bacon e assim por diante. De todo modo, me parece que não por coincidência do destino, e o Brasil é excelente em criar boas coincidências, a gente comemora os 10 anos do junho de 2013 com o retorno do PT ao poder. E me parece que o ciclo de repetições do que foi os motivos, e alguns Jones elencou aqui, que levou a esquerda a sair derrotada desse levante político em 2013, se repetem. Né? O Jones falou do arcabouço fiscal, talvez seja o mais evidente. Né? E também falou da despolitização, a gente também vê isso nos debates. Né? Você não pode criticar o arcabouço fiscal, senão o Bolsonaro vai ser eleito. Tudo que você falar um A, Bolsonaro volta, é quase um fantasma. Né? E, bem, o que é importante a gente notar é tomar 2013 como o ponto alto de um ciclo que acabou. E por isso que eu acho que a esquerda morreu no sentido de que a gente precisa enterrar velhas práticas de produção política. A gente precisa deixar para trás um certo modo operante de olhar a política, e não porque a forma como nós fazíamos políticas até então era boa, ruim, errada ou certa. Não cabe aqui juízo de valor. Mas por quê? E aqui, como marxista, a concretude do mundo, as relações do mundo, a forma como a conjuntura se coloca nos dias de hoje, nos obriga a mudar a nossa forma de atuação política. Então, se você pega e aqui fazendo uma breve recapitulação histórica, se você pega a partir do fim
do socialismo real, você tem um longo processo de descredibilização das esquerdas revolucionárias, especialmente, um processo de enterrar de vez da imaginação política das populações do mundo inteiro a ideia de revolução. Você tem a ascensão, e na Inglaterra surge com um nome engraçado, né, que no Brasil tomou uma outra conotação por causa da última eleição, né, de uma terceira via, que seria justamente entre a direita conservadora e a esquerda revolucionária, uma esquerda que estaria livre dos vícios burocráticos do socialismo real, do autoritarismo, do populismo e todo esse tipo de coisa. Então surge uma esquerda que, dentro dos pressupostos e aceitando os pressupostos e as regras do jogo liberal, se diferencia da direita através de pautas de costumes. No plano econômico, não há o que se mudar. Então você vê também essa esquerda que vem surgindo, e talvez o Partido Trabalhista Britânico foi o exemplo, né? Porque foi talvez a primeira grande exemplar disso, né, com o Tony Blair. E você tem, a tal ponto, né, que Thatcher quando perde a eleição, ela vai dizer: eu perdi, mas a gente saiu vencedor, né, porque a esquerda ganhou, mas ganhou com as nossas pautas, né, estão aplicando as nossas políticas. Então, no fundo, nós ganhamos, só mudou quem está no poder. Isso significa que Margaret Thatcher entendeu muito melhor do que a esquerda o que é luta de classes, né? Mas, por outro lado, esse tipo de esquerda que adere ao, entre aspas, fim da história, né, de que o pressuposto final são as democracias burguesas, liberais, etc., se desenvolve até chegar no que Nancy Fraser vai chamar de um neoliberalismo progressista. Então, de um lado, você cria-se, a partir de 2002, de 2008, né, uma falsa polarização entre, de um lado, né, principalmente com as crises econômicas no mundo, de um lado, o neoliberalismo progressista, que trata de costumes, de direitos individuais, de cultura e de promoção de um multiculturalismo de mercado e de uma meritocracia de mercado, e por outro, um neoliberalismo conservador, que dialoga em algum ponto com o pensamento fascista, etc. Esse é a grande polarização política que vai tomar conta do mundo. Em 2008 também acontece um fenômeno muito importante com o advento da crise, que começa a surgir no mundo movimentos de contestação à ordem neoliberal, mesmo que sejam movimentos difusos. Então você vai ter, a partir daí, o crescimento de movimentos, você vai ter o surgimento de partidos, você vai ter o crescimento de partidos de esquerda e de direita mais radicais. Você vai ter grandes movimentos a partir de 2011, 2012, Occupy, Primavera Árabe, e na Tunísia, e assim por diante, e vários exemplos. Isso nos leva a um ponto que a crise de 2008 e a crise neoliberal, com a sua incapacidade de dar uma resposta, e por um lado, o seu cinismo de um lado dizer que precisa ter menos Estado, porque o Estado gasta muito, ele é ineficiente, etc, etc. E do outro, socorrendo bancos, empresas milionárias e, enfim, né, a gente viu seguradoras e etc. Isso fez com que o povo simplesmente começasse uma ofensiva e começasse a se retomar um ethos, né, por assim dizer, de uma concepção difusa, mas anti-neoliberal. O problema de uma concepção difusa é que ela precisa ser politizada para criar crítica ao neoliberalismo, que é justa. As pessoas estavam vivendo pior, né, até na Europa, onde se tem um estado de bem-estar social, ele começa a ser desmontado. No Brasil você tem uma diminuição do impacto, justamente porque o governo Lula investe bastante, né, boa parte, investe, se não me engano, 10% da receita, né, para conter os efeitos da crise, coisa que com o arcabouço fiscal seria impossível. Então, o arcabouço fiscal teria minado uma série de políticas
mesmo social-liberais que o PT promoveu, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, expansão universitária e a contenção da crise econômica de 2008, isso vai criando um consenso antineoliberal mundial que, em 2013, estoura no Brasil. E há uma contradição, porque o Brasil vinha de um processo de relativa melhora na vida das pessoas, inegável, de acesso a mais espaço, de democratização universitária. Porém, o Brasil acompanha, junto com outros países, principalmente do sul global, né, países como Moçambique, Angola, etc., você vai ver a elevação violentíssima do custo de vida. Então o Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio, vão estar no top 10, top 15 das cidades mais caras para se viver no mundo. Dito isso, grande parte dos empregos gerados durante os governos do PT foram empregos de 1 a 2 salários mínimos. Até 3, 90% dos empregos gerados era de 1 a 1 salário mínimo e meio até 3. Ou seja, aquele pequeno salário tinha que dar conta de pagar aluguel, as pessoas tinham que melhorar suas condições de vida, então as pessoas geralmente procuravam, não à toa, tem um boom de plano de saúde desses que a gente sabe, né, de qualidade bastante duvidosa. Então, as pessoas vão atrás de plano de saúde, de colégios particulares, de universidades particulares, de comprar uma moto, um carro, reformar a casa, etc, etc. Isso através do crédito e através desse salário que começa a ser corroído por conta de uma elevação radical do custo de vida. E isso, óbvio, quando, né, uma coisa é distribuir renda, outra coisa é diminuir desigualdade. O que houve foi um processo de distribuição de renda, mas não necessariamente acompanhado de uma redução de desigualdades. Afinal de contas, os ricos ganharam muito e terminou puxando o custo de vida no Brasil muito para cima. Não à toa, em 2013, apesar da pretensa colocação de que são pautas difusas, etc., existe uma linha que liga os pontos de pautas tão difusas quanto foram a de 2013, que é a linha dos serviços. Educação, padrão FIFA, principalmente no bojo dos movimentos da Copa, de Copa do Mundo, de Olimpíadas, etc. Então, educação, padrão FIFA, saúde, padrão FIFA, transporte, padrão FIFA. Quem já pegou um barro macaxeira na vida tinha que estar na rua quebrando tudo mesmo. É aterrador. Então, é isso. E, por outro lado, a resposta, a visão que as pessoas tinham de um sistema político era um sistema político que, tradicionalmente, ainda que tenha dado uma melhora, não necessariamente ele possibilitava uma ascensão para além daquilo de onde eles tinham chegado. Porque o salário estava corroído pelo alto custo de vida, impossibilitando um processo continuado de ascensão social. E aí, ao meu ver, entra o grande equívoco de leitura, especialmente de uma certa parte da militância, como o Jones fala, mais petista do que o próprio PT, né? Que é dizer que aqueles movimentos de junho de 2013 eram necessariamente fascistas porque eles estavam protestando durante um governo de esquerda que tinha melhorado a vida daquelas pessoas. O problema é que, quando nós melhoramos a vida das pessoas, quando você mesmo melhora de vida, a gente melhora de vida, a nossa arquitetura de desejos também acompanha essa melhora e demanda uma continuação da melhora de vida, para poder que a gente construa perspectivas de futuro. A reação do governo do PT no junho de 2013, basta lembrar o que hoje, né, articulador do novo teto de gastos, que é Fernando Haddad, né, o FHC de vermelho, ele coloca, junto com Alckmin, nosso vice-presidente, a polícia para quebrar as manifestações. Tanto que uma manchete, se não me engano, é da Folha ou do Estadão, enfim, que é: precisamos retomar a Paulista. Um outro equívoco também é
apontar que essas manifestações elas foram manifestações exclusivas da camada média. Primeiro, a maioria dos movimentos de esquerda e partidos de esquerda, sim, são compostos por camadas médias, porém, 2013 trouxe também diversos focos de protestos em periferias, em São Paulo, no Rio, em cidades do Nordeste, etc., que tinham caráter, pautas e mobilizações diferentes dessas grandes mobilizações que estavam acontecendo nos centros das grandes cidades. Inclusive protestos em cidades do interior. Então você vê uma pluralidade. E claro, quando a reação do governo é a lei e a ordem, né? E quando, né, Dilma anuncia um pacote de 5 medidas, e ela até comenta sobre isso no texto, né? E depois ela, menos de 24 horas, volta atrás, né? E o pacote de medidas que ela anuncia são investimentos públicos, equilíbrio fiscal, uma nova constituinte e uma série de medidas que dialogavam em investimento pesado em saúde, educação e infraestrutura das cidades. Basta lembrar a cidade da Copa, né? Ela estava junto desse bolo, né? Que deveria ficar em São Lourenço. Quem quiser visitar a cidade da Copa, só ir na Arena Pernambuco. Tá lá, toda a estrutura. E nesse processo, as pessoas rapidamente associaram que o PT, que não tocou, não assimilou um conjunto de pautas legítimas e que ele tinha legitimado, o Jones falou desse documento, Dilma vai na televisão e fala desses 5 pontos que depois volta atrás em reunião com diversos membros políticos, inclusive membros do Congresso, Senado, etc. Faz uma campanha à esquerda. Basta lembrar que Dilma diz que não vai haver ajuste fiscal e nem retirada de direito, nem que a vaca tussa. Ela fala isso numa entrevista eleitoral. E quando assume, a primeira coisa que ela faz é colocar Joaquim Levy e fazer um ajuste fiscal. As condições sociais de a coisa estava relativamente bem, as pessoas estavam melhorando de vida, mas percebiam que aquela melhora tinha batido no teto, e elas, mesmo que de maneira difusa, mesmo que sem um horizonte ideológico muito bem definido, e é importante colocar porque um dos textos coloca isso, né? Como se isso fosse um problema, né? As manifestações não tinham um direcionamento ideológico definido. Bem, a não ser que a gente chame uma manifestação só com comunistas ou só com um setor da esquerda, toda manifestação ela vai ter uma difusão ideológica muito grande. Principalmente se a gente quer que a manifestação se torne popular. Não vamos esperar que as pessoas vão sair do Ibura com um manifesto comunista na mão, gritando proletariado do mundo univos. Isso não vai acontecer. Então, sim, as pessoas vão às ruas sem um direcionamento ideológico definido. Isso é óbvio, claro e evidente. Isso aconteceu inclusive na Rússia soviética pré-revolucionária. Paz, pão e terra não é nenhum lema revolucionário em si. Ele pode ser cooptado pela direita, pela esquerda, depende de uma série de conjunturas e de fatores. Bem, dito isso, o impacto do ajuste fiscal causou não só uma percepção de que a ascensão social construída nos anos dos governos do PT e de políticas públicas sociais liberais tinham chegado no teto, como o processo de ajuste fiscal no segundo governo Dilma não só estagna esse processo, como retrocede. O retrocesso cria a percepção geral e ainda assim difusa de que o problema não é FHC, como sempre foi colocado, né? O mantra, né? De que o grande inimigo é o PSDB. Precisamos votar em qualquer coisa para tirar o PSDB. O problema também não é só o PT, porque o PSDB já fez uma desgraça. O PT também está aplicando ajustes fiscais, também está corroendo a capacidade de ascensão social, ainda que tenha havido alguma ascensão social, ela tenha chegado no teto e retrocedido. Então, de certa forma, as pessoas começam a perceber de maneira ofuscada, e isso foi excelente para a direita,
que o sistema político brasileiro está corroído. O problema não é a direita, o problema não é a esquerda. O problema é um sistema político corroído. Um sistema político, um sistema econômico. E, pasmem, as pessoas estão certas. Eu lembro da entrevista que foi Eduardo Bolsonaro que deu, que ele falou que se levar um cabo e 2 soldados e fechar o STF, ninguém vai às ruas. Alguém aqui iria às ruas para defender o STF? Algumas pessoas Você acha que pessoas do Ibura iriam para as ruas para defender o STF? Não iriam. Por um simples motivo, porque é uma casta jurídica feita para manter o povo brasileiro submetido a um determinado tipo de poder. Quando começam os questionamentos às ordens institucionais, ao Estado e à política e aos políticos de maneira difusa, discurso esse que começa a ser facilmente capturado por uma insurgente extrema-direita, que sim estava presente em junho de 2013, como todo mundo estava. O PT aparece, e a maioria e grandes setores da esquerda aparecem, como os guardiões políticos do sistema. Precisamos defender a democracia, precisamos defender as instituições, precisamos defender o Congresso, precisamos defender os ritos institucionais. O problema é que, para grandes parcelas da população brasileira, a democracia é só uma abstração. Existe democracia, para mim, para algumas poucas pessoas aqui, mas para as periferias brasileiras não existe democracia. Não existe direitos individuais, não existe direito de indivíduo. O apelo à defesa de um Estado institucional opressivo e não democrático, como se fosse democracia, foi a gota que faltava para as pessoas olharem para o campo político e não conseguirem distinguir mais o que é um projeto X de um projeto Y. Porque não necessariamente as pessoas são de esquerda e de direita, e a maioria nem são mesmo. As pessoas simplesmente seguem suas intuições práticas e as suas percepções através das suas necessidades cotidianas. Mas quando elas verem a piora drástica nas suas condições de vida e a defesa uniforme, né? Basta lembrar aquela foto, tem Lula, Sarney, todo mundo, uma galera massa, né? Fernando Henrique. Na época a Alckmin era adversário da gente, né? A gente não gostava de Alckmin na época, hoje gosta, né? Gosta da Globo, gosta de todo mundo, né? Só não gosta de Bolsonaro, né? Aí não pode mais. Ainda. Mas tem bolsonarista que já pode gostar, né? Enfim, então, quando chega nesse patamar, é óbvio, e isso não acontece só no Brasil. Se você pegar o encaminhamento de diversos outros países onde houveram levantes em 2013 e antes, onde houveram onde houve eleições onde a extrema-direita se fez presente, como na França, na Itália, na própria Inglaterra, nos Estados Unidos com Trump, todas as vezes que a esquerda moderou o discurso, ela saiu derrotada. E todos os lugares onde a esquerda radicalizou, ela teve uma chance. O Chile veio, por exemplo, de uma grande rebelião popular, elege um presidente de esquerda, ele assume, começa a conciliar com a direita, a popularidade dele foi pro ralo. Enquanto isso, apesar de toda uma conjuntura negativa, você vê o Gustavo Petro na Colômbia rompendo com a aliança com a direita, chamando o povo à rua para bater de frente com o Congresso conservador, porque ele não está... A Colômbia é pior do que o Brasil, se a gente pegar o histórico, né? Então, quando eu chamo a atenção para esse fim de ciclo dessa esquerda na Nova República, é porque as pessoas já não conseguem mais diferenciar o que é uma coisa da outra. Antigamente, intuitivamente, você sabia que o PT era oposição do PSDB. Quem viveu, era jovem, mas eu lembro, o período FHC,
Você sabia que o PT era oposição. Estava claro, estava demarcado, você conhecia as pautas. Defesa da Petrobras, defesa das estatais, defesa do funcionalismo público, investimento público, combate à corrupção. Além das pautas de costume, defesa da reforma agrária, da educação pública, do SUS, etc. Quando chega no poder, toma um caminho de uma conciliação, e aqui, óbvio, é claro que política tem negociatas, tem conversas, etc. O problema é que a lógica de negociação do PT é a lógica do todo mundo odeia o Cristo. Eu vou comprar esse livro, aí diz que é R$20, eu digo assim, não, pô, vou negociar com o Jones, faz por 40, aí Jones, não, 30, aí eu digo, fechado. É uma lógica onde você, com medo de perder, abre mão para não dizer que perdeu. Então, qual é a lógica, por exemplo, do arcabouço fiscal? Não coincidentemente, junho de 2013, Dilma foi eleita, tinha uma popularidade alta, faz um ajuste fiscal, deu no que deu. Lula retoma o poder com um discurso de que não haverá teto no meu governo. Inclusive Lula chega a dizer que teto de gastos é coisa de quem não tem projeto de país e é entreguista. O primeiro projeto que o governo tocou sem debate público é o arcabouço fiscal. Inclusive com a possibilidade, João pode me confirmar aqui, de mexer-se nos tetos, nos pisos constitucionais de investimento em saúde e educação. E quando você critica isso, você é bolsonarista, para muitos. Então, a esquerda hoje ela é fiadora de um projeto de austeridade, como foi em 2014. E aí, não é o que vem depois da tragédia. O que a gente está vivendo hoje é o que vem depois da farsa. Porque todo mundo sabe aquilo que vai acontecer e ainda assim faz o mesmo caminho. Dito isso, para tentar concluir, quando eu falo isso da morte da esquerda, e diversas pessoas aqui são militantes, eu militei, enfim, é claro que dói chegar nessa conclusão. Não é fácil, porque nós somos a esquerda. A esquerda não é um ente abstrato, ela é construída por nós. Então nós somos ela. Dizer que ela morreu significa dizer que nós morremos. Contudo, há uma vantagem enorme de ter morrido. Se alguém já assistiu filme de terror com fantasma, espírito, etc., percebe que espíritos e fantasmas podem ser muito mais eficientes do que pessoas vivas, né? Não é à toa que, por exemplo, um pensador como Mark Fisher vai dar tanto valor a uma política espectral. E não é à toa que Marx vai começar o Manifesto Comunista dizendo que um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Então, talvez a melhor coisa que a gente tenha a fazer num momento como esse, principalmente 10 anos depois de não só uma derrota, mas a perda de uma oportunidade histórica de radicalização, porque havia a possibilidade de tomarmos outro caminho, e é sempre bom deixar claro que não é porque eu estou criticando uma política liberal e neoliberal do PT que automaticamente eu estou exigindo que Dilma chegasse lá e dissesse: minha gente, amanhã peguem armas, faremos a Revolução Comunista no Brasil. Entre a Revolução Comunista e a aplicação de uma austeridade radical, há um abismo de possibilidades que não são cogitados. Porque esse processo de despolitização política, ele também limita a nossa imaginação política de tal forma que a gente não consegue pensar em outra possibilidade a não ser fazer com que o neoliberalismo seja aplicado de camisa vermelha. E a gente tem que achar bom. Então, o discurso para votarmos no PT, nos candidatos de esquerda eleitorais, né, mais fortes eleitoralmente, era sempre: quem tem fome tem pressa. Hoje não, tem que ter calma, porque o país precisa ser reconstruído. Claro que o país precisa ser reconstruído. Óbvio que o país precisa ser reconstruído.
mas não será com mais austeridade que ele será reconstruído. Pelo contrário, esse processo de mais austeridade nos faz voltar a um ponto, que é o ponto da aplicação de uma nova austeridade violenta, que pode dar a curto prazo uma sensação de melhora econômica, por causa de investimento privado, etc. E porque só o fato de não ser uma pessoa completamente burra, né, com todo respeito aos burros, como Bolsonaro, né, já melhora muita coisa. Vai criar, a médio e a longo prazo, processos de desgaste e processos que não estão findados de uma crise do sistema político liberal. Não só no Brasil, mas no mundo. Não à toa, de certa forma, e aqui concluindo de verdade, a extrema-direita, Bolsonaro, Trump e toda a extrema-direita que vem ascendendo de forma muito rápida no mundo, ela usa de um discurso anti-institucional. E ele tem muita adesão. Porque, de fato, você ser contra as instituições dialoga no âmago das pessoas que vivem nesse país. Porque as instituições no Brasil são as instituições que entram nas favelas, não batem na porta mostrando mandato, simplesmente dão um tiro na cabeça das crianças, matam as pessoas, encarceram em massa, criam novos manicômios. Essas são as instituições que a esquerda hoje é fiadora e defensora. Discursivamente, moralmente e no poder. Claro, estar no poder tem uma responsabilidade, lhe impõe uma responsabilidade e uma série de limitações. Como falei, eu não estou esperando, longe disso, nenhum processo revolucionário. Seria ingenuidade de qualquer pessoa solicitar isso de qualquer partido que esteja no poder institucional. Porque as instituições por si só têm limites. Porém, isso não significa um abandono da rua. O que houve, e até de forma sintomática, colocar junho de 2013 como o canto que convocou as bestas do fascismo no Brasil e que fez surgir tudo o que é ruim nesse país, é justamente uma alergia da esquerda às ruas. Elas têm medo do povo. Ela não sabe o que fazer com o povo. Por isso que a única ferramenta de diálogo que sobrou à esquerda é o centrão. Que ela não sabe mais ouvir as demandas populares, que sim, são difusas, são confusas e podem ser cooptadas. E, bem, isso é uma luta de classe. Estranho seria se a direita não tentasse capturar as coisas que a gente faz. Não é um jogo com regras claras e justas. É um jogo injusto. Então, o que a gente precisa é retomar uma radicalidade. Que, bem, não precisa ser a revolução comunista amanhã, mas pode ser a radicalidade das ruas. De ter a coragem de enfrentar, porque política é enfrentamento. Conciliar para dar tudo e não ganhar nada não é vitória. Nem que a gente tenha ganho eleitoralmente em qualquer lugar, e não foi o caso. Conciliar é aplicar o programa da direita, inclusive com a proteção da esquerda, dizendo para a gente não criticar, não protestar e não reclamar. Por efeitos que, e a gente sabe quem vai pagar o preço da conciliação no Brasil, são sempre as populações mais vulnerabilizadas, a população negra, as pessoas LGBT, são o povo pobre, o povo trabalhador, o povo periférico. Esses vão pagar a conta, e é por eles. E já que a gente morreu, a gente não tem mais nada a perder, porque até a nossa vivacidade a gente já perdeu. Se a gente não tem mais nada a perder, a gente tem tudo a ganhar. Cabe a gente então ter a coragem de desconfiar da nossa desconfiança de perder e começar a lutar para ganhar. Porque senão o que se encaminha pela frente num processo de repetição histórica
que é sempre trágica e farsesca, é a volta da extrema-direita, e aí a gente vai tentar culpar qualquer outro evento que venha a seguir. É isso, pessoal. Valeu. Gente, vamos abrir para umas perguntas. Eu não fui informado até que momento a gente pode ficar aqui no auditório. Então, até 8. Eita, eu jurando que ia ficar aqui até 10 da noite. Ó, rapaz. Então, se é até 8, vamos abrir para 4 perguntinhas, que é o que vai dar, infelizmente. Se eu soubesse que era até 8, eu tinha até falado menos, né? Eu disse a tu, pô. Não, eu não sabia, pô. Mas é isso, vamos lá. Teve 2 pessoas aqui que levantaram a mão. Vamos lá. Organiza aí, Eribaldo, por favor. Boa noite, meu nome é Marta, por Deus. Eu sou arquiteta urbanista, servidora federal aposentada. Fiz concurso em 2010. Então, assim, passei a maior parte da minha vida trabalhando com urbanização de favela. Depois resolvi fazer um concurso. E tive que sair de Brasília porque tiraram a presidenta e botaram Temer. E queriam acabar com a Secretaria de Planejamento do Ministério do Planejamento. Então, assim, quando eu acho, assim, eu acompanho você em outubro, acompanho várias lives, vários momentos em que você faz isso, faz essa divulgação do seu sentido político. Agora, em termos de contribuir, eu queria falar o seguinte: eu também sou marxista, desde que eu estudei para o vestibular. E eu via que o professor dizia que as mudanças sociais são muito mais lentas que as mudanças econômicas e que muito menos que as mudanças políticas. E como um bom marxista, conceitualmente falando, você tem que pensar, eu não vi falar no capital, como é que o capitalismo está se configurando agora. Então, assim, a volta do fascismo tem a ver com a extrema concentração de renda, com a extrema concentração de poder e como é que isso se refletiu no momento de 2013 e no momento de 2016 e 2018. Então, assim, eu acho que um bom marxista tem que colocar todos esses elementos. A questão é tanto parâmetro para a gente articular que muitas vezes é difícil saber a saída. E aí, assim, quanto à guerra híbrida, mesmo as teorias mais simples de guerra híbrida sempre falam que é um desejo, uma demanda que existe e que é potencializada. Né? A gente se lembra que tinha o MPL e apareceu logo em seguida o MBL. Quer dizer, que existe uma fermentação e dinheiro. Eu acho que assim, a demanda era perfeitamente legítima, ainda mais transporte em São Paulo. Agora, o que veio depois foi resultado desse bloqueio a uma maior ascensão por conta da crise capitalista que em 2008 chegou em 2011 na China, que era quem comprava da gente. E aí não tinha mais dinheiro no governo para manter as mesmas coisas e que está se estendendo até hoje. Então eu acho super importante, eu concordo plenamente com essa visão de junho, mas acho que também no golpe teve Lava Jato, que aí sim, para mim, é Estados Unidos na veia. E vamos lembrar, só para fechar, que Steve Bannon disse que Lula era o esquerdista mais perigoso do mundo. E você não diga que ele pode fazer tudo e ninguém fala não, porque ele ficou preso 580 dias, perdeu a mulher, perdeu o neto, perdeu o irmão, você poderia nem sair para ver. Né? Então vamos respeitar Lula, que, assim, para mim é exatamente a força que ele tem ainda hoje, apesar de concordar com toda essa crítica, é porque ele tentou se concentrar no básico. Eu quero que as pessoas pelo menos comam. Mas... Meu nome é Hélio, tá? Eu sou seu eleitor, tá? Mas tem algumas discordâncias. O Sport não é o melhor time dos nordestinos porque não tem Hexa. Mas vamos lá. Eu queria colocar uns pontos que eu acho que faltou, né? Eu sei que a palestra é reduzida, alguns pontos que vocês não levaram em conta.
nós temos uma questão que está presente até hoje, que é a questão militar, que vem de uma origem lá do passado, que você não tocou nesse ponto. Vou falar um ponto contigo depois com o Edivaldo. Tá? Então a questão militar é um outro fator preponderante para nós entendermos a nossa realidade, que isso vem antes do Império, correto? É um ponto. Aí outra questão, quando você coloca a década de 60, 64, o golpe dos Estados Unidos, concordo plenamente com um detalhe, naquele momento o acesso ao jornal era o acesso da classe média. A TV, ela entra no país na década de 60, e que o acesso era só da classe média. A TV era um objeto muito caro, como era o celular quando o lançamento. Então, a diferença que tem no golpe de 64, que é a questão militar, a questão da preponderância do rádio, existe com a ressalva. O rádio, você tem que estar em casa. Num dado momento você chegasse do trabalho, você não via o rádio, o operário não via rádio no meio do expediente. Só que o celular muda esse cenário, porque o celular te possibilita você ter acesso full time a todos os momentos. Ok? Então, isso não implica na mudança do pensamento, que é a questão. Eu li o livro do Andrei Coríbico. Eu até discordo com os pontos que ele coloca, mas que é um fator que aí, outra análise que vocês não levam em consideração, que no norte da África, como o do leste europeu, que houve a quebra da União Soviética, como no Brasil, que, outro ponto, o Brasil é geoestratégico para interesses de uma guerra híbrida, porque o fator dominó é preponderante. O Brasil, pela escala e por sua presença na América Latina, o golpe aqui reverberava em toda a América Latina, como reverberou, correto? Então, aí tem outro impacto. Então, vocês têm que analisar que também lá na Europa, onde quando a União Soviética quebra, houve uma intensidade. Qual a semelhança nossa com a Tunísia? Com a própria Ucrânia. O Zelensky foi colocado numa guerra híbrida, porque tiraram do cara, o cara que tinha uma afinidade, concorda não com o Putin, mas ele tinha uma afinidade com a Rússia. Como foi em outros países do leste europeu, quando quebrou a União Soviética, houve várias situações similares. Nós não temos nada culturalmente com a Tunísia. E a Tunísia é o norte da África. Teve vários países que foram derrubados, os presidentes eleitos. De uma foi o exemplo notório aqui, correto? Então vamos lá. Outra questão que você levou em consideração, a Marina. Perfeito, a Marina tem um discurso ecológico, caramba, só que vocês esqueceram que ela foi bancada pelo Itaú. O poder econômico dava suporte à candidatura da Marina, porque já era um preposto, porque ela tinha rompido com o PT anteriormente, e era o cavalo de Troia para o poder econômico. O Itaú, que é uma acionista do Itaú, é a NECA, ela bancou a campanha todinha da Marina, com o discurso anti-PT. E não esqueça que a Marina pulou no colo do Aécio quando houve a virada do segundo turno. Você falou. Mas essa virada da Marina levou um núcleo que o Aécio representava o quê? O primeiro elo da extrema-direita, pelo próprio discurso dele. Tá? E para fechar um outro dado, que vocês esqueceram um ponto que é relevante, quando você fala de 13 vira 14, não virou naquela discussão do pacote fiscal, porque em 14, na Copa, a classe média todinha, que só tinha classe média no estádio, gritou e xingou a Dilma. Ali já era um preposto, porque começou ali a discussão. A disputa com o Aécio foi guerra, como foi agora com o bolsonarismo. Então a direita já estava plantada e colocando uma pauta que era difusa, mas que tocava no cerne da grande questão. Que aí eu concordo que o erro do PT foi dar poder econômico e não dar poder político à população. Agora eu pergunto, qual é o partido de esquerda, colocando no quadro lá no passado, que teve acesso ao poder? Mesmo os partidos chamados de esquerda na Europa, qual foi a pauta deles? Foi tentar mitigar o que a direita executava no poder. Que você fala de Thatcher, que implantou o neoliberalismo. Então o povo saturado, sem emprego, aí entra um partido com esse discurso e alavanca. Só que eles não quebraram. Aí eu coloco o seguinte, um partido como o PT não é um partido revolucionário. Ele é um partido do quê? Ele é um partido de reforma. É um partido reformista. São os mencheviques. Entendeu? Eu acho que esse ponto. Agora, pegando a questão, eu quero concluir porque senão vou estender muito, né? É o seguinte, a despolitização que você coloca está diretamente ligado a uma questão econômica, do meu ponto de vista, pelo seguinte, há uma reivindicação econômica que começa em 13. Qual era a pauta do movimento colocado na rua em 13? A reivindicação econômica. Que era a pauta? A passagem de 20 centavos. Não era uma proposta revolucionária, não era uma proposta de mobilização. Atendia a demanda da população periférica, atendia porque era a questão da passagem. E esse momento, talvez, não tinha sido a intenção, mas que foi apropriado pela direita. De que formato? Em 14 começa todo o processo da Lava Jato, citado por ela. E a Lava Jato já era o prenúncio de que a coisa estava de uma forma organizada.
E o outro fator que a gente tem que discutir, além da questão militar, é a questão do poder econômico. O Congresso nosso hoje não é o espelho da realidade brasileira, da nossa sociedade, mas é o espelho de quem tem o poder econômico. Quem é que detém o poder econômico hoje? Além dos bancos, o agronegócio, a bancada evangélica, que transforma com negócio, bancada da bala, que também é um poder industrial. É a indústria, agronegócio e essa bancada evangélica que, né, detém aí as suas pautas. E essas pautas, ela toca algumas questões que são populares. E esse é o fator principal. Então, entender a luta hoje tem que ter a questão seguinte: o que nós quebramos? O bolsonarismo em tese, quebramos porque tomamos o poder. Mas você está na mão do Congresso. Então, por mais que a gente queira reivindicar uma melhora e uma discussão, que eu tenho críticas ao PT também, você tem que levar em consideração que nós estamos vivendo um momento muito crucial, muito crítico, que envolve a pauta de vocês dois. Eu acho que a esquerda não morreu, eu acho que a esquerda refluiu, mas hoje, criticar o PT, embora o PT no poder, podia ser o PSOL, podia ser o PCB, é dar mote para a extrema-direita. Ele está viva, ela está aí no ar. Essa questão do americano ter colocado, eu concordo com você, mas a questão hoje está colocada no ar. Tá aí, eu concordo que a pauta, mas eu não vejo nem o Boric com cara de revolucionário, pelo contrário. Então eu acho que tem umas críticas aí. E um outro ponto que vocês esqueceram, que é fundamental: o poder da Dilma estava ligado diretamente com a misoginia, que é pauta no Brasil. Isso não é à toa, né? A misoginia estava no ar, perfeito? E eu acho que é por aí. Eu acho que a questão, faltam alguns pontos. Minha pergunta é um pouco mais singela, em relação a... tem um pouco a ver com isso, mas é em relação ao ódio, por exemplo, ao ódio na sociedade. Ao ódio. Posso? Ao ódio na sociedade. Porque essa revolta de junho de 2013 ele veio muito por uma indignação da população. Liga o microfone. Oi? Tá. Veio junto com a indignação da população em 2013 e um forte sentimento de ódio que foi usado pela direita para capturar justamente essas pautas de esquerda. E hoje, muitos líderes de esquerdas, por exemplo, exemplo de você, se movimentam pela... Não, a gente acabou de trocar. Muitos líderes de esquerdas, por exemplo, eles se pronunciam pela internet. E meio que está na rede, está submetido a uma lógica que é movida pelo ódio, né? Então, assim, como meio que se versar nesse meio e não ter como as pautas capturadas pela direita, por exemplo? Perfeito. Olá pessoal, boa noite. Eu não sou o cara de vermelho que ele bota ferrinho. Eu lembro bem, na época dos protestos de julho de 2013, que existia... eu sou o Rodrigo, sou professor, sou militante também político, sou do Partido Socialismo e Liberdade. Eu me lembro muito bem daquela época, do julho de 2013, que se dizia ter uma crise de representatividade. E eu acho que na minha concepção, esse termo também ele é usado muito fora do contexto, assim, porque a direita está hiperrepresentada. Eu gostaria de fazer a pergunta, na opinião de vocês. Essa crise de representatividade afeta a política inteira ou só a esquerda? E em segundo momento, essa crise de representatividade, hoje, ela é fruto somente de um sistema que reproduz a lógica da democracia burguesa e que, por conta disso, somente uma mudança dos termos
uma mudança do sistema que a gente vai conseguir se sentir representado, era só isso mesmo. Obrigado, boa noite. Dá para mais uma questão, Júnior? A gente tem só 20 minutos, seria. Então, Aliás, a gente tem 19. Vamos. Então, infelizmente, vamos ter que... Volta aqui. De maneira bem rápida, eu vou começar respondendo 10 minutinhos tu finaliza. Vamos lá. O Stephen Bannon, ele também falou que o Eduardo Bolsonaro é o melhor intelectual do Brasil. Né? Então, a opinião do Stephen Bannon não é uma opinião a ser aceita sem maiores qualificações. Porque, veja, eu comemorei muito quando o Lula ganhou a eleição. Tomei uma cachaça da desgrama. Estava na casa da minha agora noiva, a gente estava bebendo lá. Comemoraria de novo, votaria de novo. Sabe? Agora o Lula não é cobrado por nada. O Lula foi preso e perseguido pela direita. Mas veja, o Lula passou a eleição inteira dizendo que não ia ter teto de gastos. Ele nem sequer tentou. Ele mandou para o Congresso um projeto que já era uma porcaria. O projeto do novo teto de gastos já é uma porcaria. Aí o Congresso deu uma piorada. E no Congresso, o presidente Lula, que era chefe do governo, proibiu a bancada do PT, por exemplo, de fazer emenda para tirar o Fundeb do novo teto de gastos. Tem gente mentindo por aí, dizendo que o governo articulou no Senado para tirar o Fundeb do teto. Isso é mentira. Foi o Renan Calheiros e o Omar Aziz que quiseram tirar. Percebe? Isso não é verdade, que o governo queria tirar o Fundeb do novo teto de gastos. Veja, quem é que vai cobrar o Lula por isso? Ninguém. Ninguém está falando isso. Gente, quem aqui ouviu falar que tem uma proposta de reforma tributária em votação? Levanta a mão, por favor. Quem é que já leu o projeto? Ninguém. Sabe por que ninguém leu? Porque o projeto não está disponível. Sabe o que foi que o Haddad acertou com o Arthur Lira? O Haddad não faz nada sem a autorização do Lula. Aceitou que o projeto não vai passar por comissão temática, não vai ter audiência pública, o projeto vai ser votado em regime de urgência. Entre a distância de apresentação do projeto e votação, vai ter uns 10 dias. Percebe? Vai ter 10 dias. As fofocas correm nos bastidores, né? Eu recebo algumas fofocas, porque, enfim, sou amigo dos deputados, dos assessores, e por aí vai ter uma desoneração tributária para o agronegócio na ordem de 140 bilhões nos próximos 2 anos. 140 bilhões. Fora o que ele já tem de plano safra, fora o que ele já tem de desoneração tributária de Lei Candir. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Em nome de quê? Se está votando um projeto em regime de urgência que ninguém conhece. Quando a PL da reforma tributária for divulgado entre o tempo da gente ler, porque assim, eu mesmo fico toda a vida ganha. Para sair um negócio de 8 horas da manhã, 9 horas eu começar a ler e já estudar e já... Quando a gente terminar de entender o projeto, ele já vai ser aprovado. Isso é o Lula que está fazendo. O Lula passou os primeiros 6 meses do governo, a principal proposta do governo foi um novo teto de gastos. Sabe quem vai criticar ele por isso? Ninguém. E aí quando eu falo ninguém, eu digo assim, eu vou criticar. Mas quem é Júnior Manoel? Filho do pão, né? Quem é entre nós? Pior que o teto de gastos é um juro e ele bate no juro quase todo dia. Não, ele bate no juro, mas ele tem poder para convocar, para solicitar a demissão do Campos Neto, e não fez. Porque o Conselho Monetário Nacional, o governo tem maioria. É composto pelo Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, e esse negócio do Campos Neto é só retórica. Porque se quisesse demitir o Campos Neto, tinha demitido. Acabou de aprovar o advogado pessoal dele no STF, com mais de 50 votos. No Senado, o advogado pessoal dele para o STF com mais de 50 votos, aí quer dizer, tem mais de 50 votos para botar o advogado dele pessoal no STF, mas não tem voto para derrubar o Campos Neto. Ah, são pautas diferentes, beleza, mas veja, o Senado, a bancada do PSD e a bancada do PMDB já deu vários sinais de insatisfação com a política do Campos Neto, junto com a bancada progressista, conversa com o Rodrigo Pacheco, é impossível, não, tentou não. E aí a gente entra na segunda questão, veja, a dimensão econômica da coisa, política é economia concentrada e vice-versa, né? Veja, você lança um conjunto de questões que são muito boas, algumas delas não debati porque não era objetivo. Então, quando eu falei da Marina, eu quis falar que, por exemplo, esse voto de 2010 e 2014, as pessoas que votaram na Marina não eram reacionárias, a despeito do que a Marina representava, percebe? E aí sim, a Marina estava com o Itaú, Dilma estava com o Bradesco, cada um, cada qual. Mas veja, as pessoas que votaram na Marina não votaram sendo reacionárias. Né? Tem uma diferença entre o que o candidato aparenta para as massas e tal, e o que ele representava concretamente. Sobre a questão militar, inclusive o
Pedro Mari está lançando um livro agora, Aproximações Sucessivas, em que o prefácio é meu sobre a questão militar, um tema que muito me interessa. Eu concordo, e aí para mim, a questão militar volta ao central como resultado direto da intervenção no Haiti. Aquilo foi uma das maiores cagadas, imbecilidades, burrices da história recente, né? Agora veja, voltando para a polêmica da guerra híbrida, que é uma polêmica que eu gosto. Todos os elementos que você citou é verdade, mas são elementos de intervenção do imperialismo no Brasil, que não significa guerra híbrida. Porque veja, nem toda intervenção do imperialismo é uma guerra híbrida. E ainda se faz uma sacanagem teórica que é juntar como se fosse o mesmo conceito, guerra híbrida e revolução colorida. Não é. O que aconteceu na Europa Oriental, por exemplo, no começo dos anos 2000, foram revoluções coloridas, que é um conceito que eu uso, que tem uma fundamentação teórica muito boa, que é um conceito que um autor de referência para mim, que é o Domênico Lossurdo, também usa, mas que não é a mesma coisa que revolução colorida. Inclusive tem origens guerra híbrida, desculpa, que tem origens teóricas diferentes. Então, sim, o Brasil sempre foi um país geoestratégico para a dominação imperialista global, particularmente da América Latina. Tem um livro, O Método Jakarta, que foi lançado pelo Vincent Barnett, acho que é esse o nome dele. Bevan, né? Esse. Que faz um debate, né, sobre o papel do golpe no Brasil e na Indonésia como elemento central de virada da Guerra Fria, né? E aí faz esse debate sobre como o Brasil sempre foi visado como esse, né? O Brasil é pensado como uma plataforma de dominação da América Latina. E aí tem... Recentemente eu estava relendo um livro da Darcy Ribeiro exilado lá no Chile, conversando com Allende antes do golpe. O Allende fala, ó, a gente começou a perder quando o Jango foi derrubado. Né? Toda a América Latina. Isso eu concordo, mas para mim não se explica por guerra híbrida. Por fim, veio. Acho que um dos grandes problemas da esquerda brasileira, e que entra na pergunta sobre representatividade, é que, veja, meu irmão, não morna esse discurso fofo, engraçado, de mais amor, com a realidade da vida do povo. É isso que o Garibaldi falou, pô. Meu irmão, na moral, você sai de casa, você pega um barro macaxeira, ou então o finado Candeias Dois Irmãos, que eu peguei muito. Você pega em Candeias Dois Irmãos, pagando a passagem cara da desgraça, você passa 3 horas no ônibus, aí você vai pra um trabalhozinho merda, que paga mal, aí volta, passa mais 2 horas, sua rua enche, a conta de luz não para de subir, a conta de água não para de subir, o gás de cozinha não para de subir, você só se fode a vida inteira, aí você abre a televisão, aí tem um jovem, fofinho, simpático, tipo Marcelo Freixo, rindo, feliz, dizendo que a gente precisa de amor, dizendo que a gente precisa defender a Constituição de 88. Tá ligado? Isso não orna. Todo mundo que, inclusive, eu já fiz essa experiência, participei de vários espaços já de rap, por exemplo. Eu cresci ouvindo rap, né? Eu me politizei a partir do rap. Fazia muito sentido aquele ódio que transparecia nas músicas do Facção Central e do Racionais pra mim, pô. Que comecei a trabalhar com 13 anos, que tive meu pai assassinado, que minha casa na Borborema até hoje. Deve estar chovendo agora, a casa que eu morava na Borborema deve estar cheia de água. Porque faz 30 anos que tem um canalzinho ali na Massaranduba que não consegue fazer uma reforminha no canal, pô, né, pra Borborema parar de encher, mais de 30 anos. Então, acho que a gente tem que ter ódio, sim. Eu, por exemplo, tenho uma raiva da desgraça do STF inteiro. Eu acho o cortador de maconha do Paraguai, lá, o tio Chico, o Foucault, o Alexandre de Moraes, eu acho um canalha. Nesse momento, o STF está fazendo um ataque contra o piso da enfermagem, fazendo lobby privado para os hospitais, para os planos de saúde. Então, por exemplo, só tem canalha no STF. Toda vez que tem uma votação de uma pauta trabalhista, pode ter certeza absoluta que o STF vai votar contra o povo. Recentemente, o Xandão também, o cortador de maconha do Paraguai, deu uma decisão dizendo que trabalhador de aplicativo não tinha relação trabalhista necessariamente, que não tinha vínculo trabalhista. Na contramão de tudo que está acontecendo no mundo. Da jurisprudência do Reino Unido, da França, da Alemanha, da China, do Vietnã, e etc, etc, etc. Então, por exemplo, eu nunca entrei nessa de elogiar o tal do Xandão. Sabe? Eu nunca entrei nessa de defender as instituições. Eu continuo sendo da turma que eu acho que o Senado tem que ser fechado. Eu continuo sendo da turma que tem que fechar a Rede Globo. Ah não, mas o bolsonarismo fala isso. Aí problema deles. Eu cheguei primeiro.
Aí problema deles, porque antes de ter Bolsonaro eu já falava que a Rede Globo é inimiga da soberania nacional, que a Rede Globo só defende o que não presta, que a Rede Globo é uma concessão pública e que a Rede Globo tem que ser fechada. Aí eles não gostam da Folha de São Paulo. Eu não gosto primeiro da Folha de São Paulo. E não gosto mais, eu tenho mais raiva do que eles. Tá ligado? Então assim, eu já... porra, pra mim, inclusive, prefeito de São Paulo, fechava aquilo ali. O Bolo não vai fazer aquilo ali não, mas eu fechava aquilo ali na hora, expropriava para fazer TV pública. Então veja, uma das demandas da gente se conectar com o povo é a gente expressar a raiva e as dores do povo. Claro que há formas e formas. Você não vai chegar num encontro com senhoras evangélicas de 40 anos dizendo que odeia todo mundo, quer matar todo mundo, quer bater em todo mundo. Não dá pra fazer isso, né? Há mediações de linguagem. Mas eu acho que no sentido geral, sim, falta ódio na esquerda brasileira. Falta ódio. Falta ódio. E esse elemento da representatividade, porque a gente vê o espirrar tudo com sangue no olho, pô, os moleques tudo puto, revoltado, cheio de ódio e tal, e vem pra torcida organizada, porque onde consegue botar um pouquinho pra fora, e aí chega na militância de esquerda, só tem playboy em todo canto, é uma coisa impressionante, né? Não se sente representado, tem toda uma demanda de querer extravasar, e não consegue, pô, porque aqui há um concurso de engenho ideal. Veja, eu que não sou ninguém, eu que não tenho cargo, eu que não tenho porra nenhuma, só que quando eu comecei a ficar um pouquinho famoso, o que mais tem a gente dizendo que eu tinha que ser menos radical, que eu tinha que não sei o quê, que eu tenho que parar de falar essas coisas, que eu tenho que parar de falar palavrão. Até hoje, todo dia, alguém tá no Twitter falando assim, Jones, vou terminar. Você é muito bom, mas você nunca vai ser eleito se você não moderar seu discurso. Você tem que não sei o quê. Todo mundo que ganha um pouquinho de fama já passa por um processo de moderação. O único que eu vi fazer o caminho contrário foi o Glauber Braga, salvo outros exemplos, que foi se radicalizando com o tempo, mas todo mundo é no sentido contrário. Aí isso cria sim um concurso de engenho ideal, em que você tem uma esquerda que ela representa a Mamed, né? Nada contra assim, a Mamed. Talvez a gente até vá tomar um básico, uma cerveja aqui, lá quando acabar, que é o que tem, né? Mas tem a esquerda que representa a Mamed. Só que Recife não é a Mamed, né? Nem o Liamba. Sabe? Não é. Pernambuco também não é Boa Viagem. E o Brasil não é Vila Madalena, é lá de São Paulo. Então, Santa Cecília. Então essa desconexão de representação, aí passa por linguagem, passa por abordagem teórica, passa por organização, mas para mim existe um problema imagético. E quando você pensa na esquerda, eu estou usando o Freixo porque é mais fácil bater no Freixo, que ele agora está embaixo. Eu estou pensando em vários outros nomes, mas eu não vou falar não, porque tu tá ligado que dá muito problema, né? Mas quando a gente pensa na esquerda brasileira, na cara, no discurso, na linguagem, vem um Freixo, vem um Haddad à mente, se explica por que a gente não tem conexão. Porque um cara como Brizola, para concluir de verdade, na campanha que Brizola ganhou para governador do Rio de Janeiro, quando ele chegou na Rocinha, gaúcho, com cheio de gira e castelhano, que Brizola ganhou na Rocinha, de família rica. Por que Brizola ganhou na Rocinha? Tem um livro, que eu acabei de esquecer o nome, que a professora fala que Brizola na Rocinha era conhecido como super revoltado. E a galera estava revoltada e queria um candidato super revoltado. E Brizola era o super revoltado. O pessoal votou em massa nele. Quem queria votar no mais revoltado, no mais puto de todo. E o mais puto era Brizola. Então assim, quem é o super revoltado hoje em dia? Ninguém, né? Tá todo mundo amando e querendo mais livros e menos armas. E com alguma frase de efeito de Paulo Freire. Mas é isso. Muito obrigado. Vou tentar ser rápido, porque tradicionalmente, além de Jones me culpar pelo atraso, ele também sempre me silencia. Mas eu acho que tem uma confusão que é você criticar um governo de esquerda, de centro-esquerda, como você queira chamar. A esquerda desse governo não municia a direita por um simples motivo.
Eu quero investimento em saúde, educação universal, eu quero o fim do vestibular, eu quero que o pobre entre na universidade, eu quero casa para todo mundo, eu quero emprego, eu quero salário digno, eu quero lazer para as pessoas, eu quero transporte de qualidade, metrô, casa. Eu quero diminuir a jornada de trabalho. Eu quero expropriar os donos da Americanas e entregar para os trabalhadores. Se a direita se apropriar dessa pauta, a direita vira esquerda. A gente puxa o debate para a esquerda. Então não existe isso de você vai fazer uma crítica e a direita vai se apropriar. Ela não vai se apropriar, porque se ela se apropriar dessas críticas, ela deixa de ser direita. Se você vê uma pessoa de direita defendendo investimento público em educação, fim do vestibular, universalização do ensino superior público gratuito de qualidade, transporte, estatização do transporte, acabar isso de botar o salário mínimo de acordo com o IES, todo esse tipo de coisa, oxi, deixou de ser uma direita. Virou esquerda. É esse o objetivo da política. O problema é, a direita chega e diz assim, a gente tem que ter responsabilidade fiscal, a gente tem que tirar dinheiro da saúde, da educação, de não sei o que, não sei o que. Aí a esquerda diz, não, pô, pode não, mas tem que tirar só um pouquinho, pô. Vamos tirar muito não? Aí a direita diz, então beleza, vamos tirar, mas vamos tirar só isso aqui. O debate foi puxado para a direita. Quanto mais a crítica puxa e radicaliza a esquerda, mais você tenta puxar o debate para a esquerda. Criar um senso comum de que privatização é ruim. Quando eu nasci, nos anos 90, eu nasci nos anos 80, mas nos anos 90, eu era uma criança e eu lembro que meu avô odiava a privatização. Eu já sabia que privatização era ruim, eu não fazia, e eu nem sabia o que era uma privatização. Porque é o senso comum que foi criado do debate público de que privatizar é ruim. Hoje em dia, privatizar não necessariamente é ruim. E existe um outro, só para concluir o que eu queria falar, porque eu acho que Jones tocou em muitos pontos, que é, o PT ele é muito bom em não só manter, mas como fortalecer seus próprios adversários. Por exemplo, vou dar um exemplo recente. Já que todo mundo está com os neopentecostais na cabeça, associando muito a figura de Bolsonaro com razão. O PT colocou junto de uma pasta, não foi a Secretaria de Saúde, o Ministério de Saúde, o João pode se lembrar que eu não estou me lembrando, mas colocou as comunidades terapêuticas com uma secretaria e um orçamento dentro do corpo ministerial. Desenvolvimento Social do Wellington Dias. Pronto. E deu um orçamento de mais de 120 milhões de reais. Que vai para o bolso, quem são os donos das comunidades terapêuticas? Pastores, golpistas e bolsonaristas. Você está dando dinheiro público e poder dentro do Estado a seus adversários. Ou melhor, quando foi no primeiro governo Lula, todo mundo se lembra que as universidades privadas estavam todas quebradas. Todas quebradas. Não existia universidade privada, a não ser as grandes universidades privadas. As católicas, a PUC, essas grandes universidades. O governo Lula fortalece e injeta dinheiro público nas universidades privadas, criando um grupo que mais tarde vai indicar o senhor Janguier Mendonça Filho para ser ministro da Educação de Temer. Ou seja, passa longe de dizer que nós estamos pedindo uma revolução comunista, porque ninguém é ingênuo. Ninguém é ingênuo a esse ponto. Porém, entre a revolução comunista e você fazer o tipo de negociação de que, se você não consegue aprovar a demissão de um presidente do Banco Central que está aloprando e destruindo e rifando o Brasil com o poder do Banco Central, se ele não consegue demitir esse presidente através do Senado, para que você fez uma aliança com Deus e o mundo? Porque a desculpa da aliança é poder aprovar e poder ter governabilidade. Mas você não pode fazer as coisas porque não vai aprovar. Então você fez a aliança para quê? Então assim, a gente precisa acabar com alguns melindres, com alguns medos de ser duro na crítica, porque isso não vai afetar a direita.
Isso vai afetar o nosso campo. Agora, se abster da crítica, isso sim vai fortalecer a direita. Isso sim fortalece a direita. Porque quando a gente não insiste em dizer para as pessoas o arcabouço fiscal é uma desgraça, que Paulo Guedes, João Dória, Bolsonaro, todo mundo elogiou, quando for lá na frente as pessoas dizem, não, tem que cortar dinheiro de saúde e educação mesmo, bota uma arma aqui que eu resolvo com o meu menino. As pessoas vão legitimar isso. E aí vão dizer, poxa, há uma ascensão, o brasileiro é naturalmente conservador. Não, o brasileiro não é naturalmente conservador. A Constituição de 88, que produziu o SUS, ela não foi... Essa Constituição não foi aprovada por um congresso de comunistas, não. Essa Constituição foi aprovada por um congresso conservador. E fez o SUS. Por quê? Porque existe uma coisa que foi esquecida pela esquerda há muito tempo, que se chama pressão popular. Não é porque você está nas instituições que você precisa abandonar as ruas. E não é porque você está nas ruas que você precisa ser um radicaloide que se abstém da luta institucional. Então a gente precisa encontrar o tom de um discurso que seja ao mesmo tempo realista ao ponto de tocar nas questões primárias da vida das pessoas, porque para a maioria de nós essas conciliações do PT não vão dar em nada, ou vão dar só daqui a um tempinho. Mas para o povo que vai ter o piso constitucional da saúde, que vai para o SUS, e da educação, que vai para as escolas públicas, para esse povo eles vão sentir logo. E é esses que a gente de esquerda diz representar, que a gente vira de costas e entrega aos ratos quando a conciliação dá certo. É eles que sofrem. A maioria de nós vai sentir aqui e acolá. Mas o povo, esse que a gente diz que não sabe votar porque votou no Congresso Conservador, que é burro, que é fascistoide, que é manipulado por pastor, esse está sofrendo. E a gente esquece de uma lição primorosa. A função da esquerda é ser capaz de capturar os desejos e as demandas populares. Ou a gente vai esperar todo o povo brasileiro, 200 e tantos milhões de pessoas, a grande maioria pobre, ler o Capital, para aí sim a gente poder fazer coisas mais avançadas. Então acho que fica uma questão que é, a gente precisa deixar um pouquinho de ter medo. Desconfiar do medo. Por que tanto medo de perder? Perder faz parte da política. Agora, quando você abre mão da luta, você perdeu. Basta ver o Flamengo em 87. Então, é isso, pessoal. Gente, o caixa da livraria tá fechando ali, então quem quiser comprar o livro, desça logo aí para comprar rapidamente e tal, porque tá fechando. E vamos dar uma saída do auditório, porque a gente estourou, né, o horário, então vamos se dirigir para fora, a gente se fala, tira foto, se cumprimenta lá do lado.